Você e eu já conhecemos um pouco sobre autoconhecimento. A gente está buscando, caminhando esse caminho, não é isso? Mas você já ouviu dizer a palavra eneagrama? E o que isso tem a ver com autoconhecimento? Eu acho que esse assunto deve ser muito, mas muito bacana e eu tô assim, super curiosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos descobrir isso? E a gente vai descobrir isso com a nossa convidada, Daniela Camargo, que é especialista em eneagrama. Vamos descobrir sobre personalidades, tipos e tantas outras coisas. Vamos melhorar a nossa performance. Então vamos começar já. Daniela Camargo, por favor, diga para eles quem és tu. Bom, me chamo Daniela Camargo, trabalho com Eneagrama há 15 anos e ao longo desse caminho eu fiz outras formações de autoconhecimento para agregar tanto na minha própria vida, porque autoconhecimento é uma coisa que a gente entra, sair a gente não sai nunca mais. Né? Então o Eneagrama foi a porta de entrada, ele provocou uma grande mudança na minha vida a partir da consciência daquilo que eu era, os meus talentos, as minhas inabilidades. E daí em diante eu fiz outras formações, fiz formação em programação neurolinguística, fiz formação em coach com bases haitianas, que tem a ver com a área de hipnose, comecei a fazer algumas formações específicas em hipnose, que tem a ver com coach ericksoniano. Então, para que eu fiz outras ferramentas? Porque eu comecei a perceber que cada pessoa que chegava até a mim, ela tinha um caminho a ser percorrido. Começava com o eneagrama e às vezes a pessoa queria se aprofundar. E existiam técnicas que se complementam. Quando a gente começa a ver a base de cada uma das questões do autoconhecimento, Paulo, a gente vai ver que tudo chega numa vertente só. São caminhos que levam a algo que nós desejamos entender bem, que é quem nós somos. Né? Quem eu sou, por que eu sou assim, quando isso começou, quais são os meus principais talentos, inabilidades, como eu continuo utilizando isso a meu favor, como eu principalmente desligo o freio de mão puxado, que tem a ver com os mecanismos de defesa. E o Eneagrama traz respostas para isso. Ele também traz resposta para a gente parar se como que é, auto-sabotar? Sim, porque a gente só não para porque a gente não tem consciência. Na grande verdade é assim, ó. A consciência instala dentro de você um semáforo. E toda vez que você vai repetir um comportamento, quando você tem consciência dele, aquilo começa a disparar. E aí você tem opção, só que você vai fazer de forma consciente. E quando nós cometemos um erro de forma consciente, isso pesa muito dentro da gente, né? A gente fica tentando remanejar aquilo. Perfeito. Até resolver e fazer o que tem que ser feito. Então vamos lá, claro que a gente precisa saber o que é eneagrama. Sim. Mas antes, você é formada em quê? Como que você chegou onde você está hoje? Tá, minha formação inicial foi secretariado executivo. Tá. Eu comecei com a área de treinamentos há mais ou menos uns 17 anos atrás, onde eu fui convidada para trabalhar dentro de uma escola que se chama Dale Carnegie. Dentro de Dale Carnegie eu fiz várias formações, eu trabalhei um bom tempo com eles e lá dentro um dos donos me convidou a conhecer o Eneagrama. E foi onde eu comecei a empoderar daquilo que eu tinha de bom e comecei a ver que eu poderia ser uma trainer deste processo, né? Sim. E quando surgiu a oportunidade, quando o Instituto Eneagrama, que é a empresa a qual eu represento dentro do Eneagrama, surgiu como franquia, houve a oportunidade de eu comprar a franquia em São José do Rio Preto. Eu sou natural de Ribeirão, eu moro aqui há 10 anos, né? Eu comecei o processo lá e moro aqui há 10 anos. Então, aqui é uma região que as pessoas sugam autoconhecimento. Porque nesses 10 anos eu já fiz 61 turmas. Verdade. Olha que bacana. Turmas. Então depois vamos entender turmas, particular, etc. O que é eneagrama? Tá. O Eneagrama é uma conceito, ferramenta. Um processo? O que é isso? É uma ferramenta. Desculpa. Na verdade, vamos dizer assim, que é um conhecimento que ele teve um start no 6º século antes de Cristo. E ele foi se transformando numa ferramenta de fácil acesso para mim e para você no dia de hoje. Então, é uma ferramenta que mostra que nós temos emoções que geram sentimentos, comportamentos e sensações únicas. Dentro dessas emoções existem 9 emoções que estão dentro de um símbolo chamado eneagrama. A palavra eneagrama significa um símbolo de 9 pontas. Então, as emoções estudadas, elas se encaixaram perfeitamente nesse símbolo, onde cada ponta desse símbolo contém uma dessas emoções. Isso tem a ver com o conceito de psicologia? Está tudo dentro dessa área, psicologia? Sim. Em mais ou menos em 1970, teve um contribuidor do Eneagrama chamado Cláudio Narango, que trouxe a questão da psicologia
para dentro do estudo do Eneagrama. Por isso que quando nós conhecemos a personalidade estudando o Eneagrama, a gente consegue entender qual a ferida de infância que disparou em você o mecanismo de defesa infantil que faz com que você até hoje o repita. Ok. Então vamos lá. Vamos começar pelas 9 emoções. Ok. Quais são essas 9 emoções? E todo ser humano está baseado nessas 9 emoções? Todos nós temos as Então 9. tá. Seria como se nós tivéssemos, quando nascido, herdado uma casa redonda de 9 cômodos. Nós entramos nessa casa, passeamos por esses 9 cômodos e escolhemos um deles para viver. E hoje a perspectiva que a gente tem da vida é a partir da janela da consciência deste cômodo. Tá. Então, por isso que existem 9 tipos de pessoas diferentes. Por isso que a gente tem praticamente 1/9 da perspectiva de vida, do que existe. Por isso que a gente bate de frente com as pessoas. Por isso que para mim não faz sentido você ser como você é, porque a minha forma é a forma certa de ver. Então, quando a gente entra neste conhecimento, a gente consegue ver isso. Então, quais são essas emoções? As emoções são, começando pela raiva, que se encontra na imagem no ponto 1, por isso que a gente chama de tipo 1. No ponto 2, a gente encontra o orgulho. No 3, a vaidade. No 4, a inveja. No 5, a avareza. No 6, o medo. No 7, a gula. No 8, a luxúria. E no 9, a indolência. Onde foi que você já ouviu falar dessas emoções? Os 7 pecados capitais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa interessante. E por que essas emoções são todas, eu posso dizer que são emoções negativas? Não, na verdade, Fala pra a mim. grande realidade é que nós temos um conceito do dicionário que a gente olha para elas e vê como vícios emocionais, como paixões. É porque assim, ó, o estudo dessas emoções, elas antecedem a escrita da Bíblia. Quando Constantino escreveu a Bíblia, ele trouxe as emoções como pecados, como paixões. Mas quando você olha, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma delas que tem um conceito completamente diferente do conceito do dicionário, que a gente não utiliza nada, que é a emoção da inveja. Né? Se hoje eu te dissesse assim, Paula, você tem muita inveja, você me diria o quê? Que não. Baseado no conceito do dicionário, você diria não. Perfeito. Mas o que é inveja? Inveja é uma emoção de comparação. É uma emoção que faz a gente se conectar com a nossa própria identidade. É essa emoção que faz a gente refletir sobre a nossa vida. É essa emoção que faz a gente se ver como pessoa única. É essa emoção que faz a gente priorizar aquilo que nós somos. Então, ela tem toda essa carga positiva. Só que em excesso, que este é o problema dos mecanismos da nossa personalidade, Tá. você se compara e se desvaloriza. Por isso, este é o problema das redes sociais hoje. Porque eu olho para todo mundo que está dizendo o que tem que ser feito, comparo com o que eu estou fazendo e vejo como eu sou uma merda. Olha que interessante. Não, fantástico, gente. Amei. Peraí, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu organizar aqui, porque é muito gostoso isso. A primeira coisa que eu entendi aqui, que eu entendi não, é que me veio à cabeça e você vai me corrigindo se eu estiver errado. São só coisas que vieram enquanto você estava falando. Quando você falou das emoções, logo eu pensei nas 5 formas de amor. Quando Sim. você descobre que está tão em voga as pessoas falando sobre isso. Ou seja, quando a gente descobre, estuda as emoções, a gente vai percebendo o eu e o outro e tentando se harmonizar. Exato. A segunda questão que me veio à cabeça aqui, olha, como o nosso conhecimento é limitado, todos nós sabemos disso, mas como influencia essa limitação no desenvolvimento pessoal e de relacionamento com o outro. Porque olha só, tudo que você me falou estava tudo calcado na minha cultura judaico-cristã. E não tem nada a ver com a cultura judaico-cristã. É muito mais além, muito mais profundo, muito mais, não sei se eu posso dizer espiritualizado. Depois Também. você me conta se é ou não. O que me fascinou até agora? Exatamente isso. Olha que delícia! Com não sei quantos minutos, a gente já está toda empolgada. Eu, pelo menos, estou. Espero que você também esteja. Continua. Vamos falar mais sobre as emoções. Isso. Então, essas emoções, elas foram estudadas bem antes de se tornarem pecados ou paixões, né? Sim. Então, elas têm fundos comportamentais bem específicos e nós temos todos eles. E quando nós temos consciência do que cada uma delas traz de talento, a gente consegue utilizar de forma muito positiva. Só para você ter uma ideia, ó. Orgulho é responsável pela nossa autoestima. A raiva é responsável pela nossa disciplina. A vaidade pela nossa capacidade de adaptabilidade. A inveja, eu já disse, né, que tem a ver com a nossa sensibilidade. A avareza pela nossa racionalização, capacidade de ser racional de forma específica. O medo pela nossa prudência.
A gula é responsável pela nossa criatividade, a luxúria pela nossa impetuosidade e a indolência pela nossa tolerância. Incrível. Deixa de novo. Eu vou falando, você vai corrigindo. Ok, Pode ser? pode. Eu tô aprendendo aqui. Você disse que essas emoções, vamos dizer que essas emoções, elas estão ali, simplesmente elas existem. Quando elas estão em excesso, é o que tira da gente vantagens do nosso potencial. Exato. E quando elas estão escassas? Também, a mesma coisa. E tudo que você falou agora, então, é o caminho do meio. Exato. Então vai. Matou a pau. Então vai. Na verdade, assim, quando nós fazemos um trabalho de autoconhecimento, não é para matar aquilo que eu não gosto em mim. É para buscar o equilíbrio naquilo que eu tenho de bom que eu estou usando em excesso. Quer ver um exemplo? Ó? Quando eu sou muito direta, muito objetiva, muito assertiva, dependendo da energia que eu uso, eu vou ser vista como autoritária, arrogante, impetuosa. E a impetuosidade em exagero tem a ver com virar um rolo compressor. Eu passo por cima das pessoas porque as pessoas não têm a mesma energia que eu. Certo. Então, realmente, a dose certa da utilização daquilo que existe em nós é o caminho, é a nossa saída. Uhum. Só que isso só existe quando há uma consciência. Porque quando a gente estuda o Eneagrama, a gente vê que nós temos um vício emocional que começou lá na nossa infância. Tá. Que tem a ver com o nosso caldo genético e a percepção que a gente teve do primeiro momento de vida ali, de como naquela família me acolheu e como eu percebi. Tá, então tem a ver com caldo genético. Tem uma parcela, mas total. Mais do que a genética, tem o que percepção. Eu vivi. Isso. Tá. A percepção que pode exacerbar aquilo a qual eu sou, né? Uhum. Nós somos a somatória de 7 gerações. Nós trazemos caldo genético de 7 gerações. Por isso que nós temos hoje pessoas na família que não tem ninguém de olho claro e vem uma criança mais clara do olho claro. De onde vem? Aí você vai buscar, tem lá um vô, um bisavô que tinha uma herança e que tinha... E você vê a pessoa, é como se você estivesse vendo características daquelas pessoas que já existiram. Só que do mesmo jeito, nós também temos uma herança ancestral. Que fica dentro da epigênese do nosso DNA, que tem a ver com os instintos que nós temos dentro do Eneagrama. E quer ver uma coisa interessante? Ó? Nós estamos falando do Eneagrama e ele é amplo demais. Existem mais de 118 mapas de explicações de Eneagrama, né? Que o Eneagrama pode trazer luz. E um dos mapas é o instinto. Eu estou soltando alguns vídeos no meu Instagram explicando como o nosso instinto impacta nos nossos relacionamentos. Por eu não conhecer qual que é o instinto dominante do meu parceiro, às vezes eu ajo completamente diferente daquilo que ele espera. E isso abre uma lacuna na relação antes mesmo daquilo que eu sou como personalidade. Porque o instinto são disparos biológicos, como quando eu sinto sede, eu preciso beber água. Quando eu sinto sono, eu preciso dormir. A gente está dirigindo, às vezes o sono vem de um jeito que a gente não consegue resistir. Você sabe que você está falando aí, tá vendo até um mapa, assim, uma sinastria de 2 mapas. Peraí, deixa eu entender esse negócio, deixa eu ver como eu vou harmonizar isso daqui. Mas vamos passar pela infância? Vamos. E como que ela vai impactar aqui, na idade adulta, e você entra com essa ferramenta na idade adulta, não Sim, na infância. Não. Tá. Na verdade, a gente vai ver que um dos desafios que nós temos um comportamento infantil danado. Com certeza, o tempo todo. E isso mostra que nós temos resquícios de coisas não resolvidas. Tá. Só que quando nós temos a oportunidade de trabalhar isso em terapia, isso ajuda bastante. E existem algumas ferramentas de autoconhecimento, como o Eneagrama, que traz luz para isso também. Então, o que é a formação da personalidade? Tem a ver o caldo genético com a percepção que eu tenho na infância, e isso gera uma ferida de infância e faz com que eu crie um mecanismo de defesa para aquilo. Então, eu me vicio num comportamento que, quando adulto, eu já posso abandonar. Mas, como eu não tenho consciência do vício que eu tenho, eu não consigo sair. É a mesma coisa quando nós olhamos para alguém que tem um vício, por exemplo, da bebida. Tá. A pessoa ela só começa o processo real da desintoxicação quando ela admite que ela é um alcoólatra. Antes disso, ela pode ir e voltar várias vezes fazer tratamento. Mas, enquanto ela não admite que ela tem consciência, nada funciona. Então, eu estou te dizendo que você tem um vício emocional, você não tem consciência nenhuma, ele te rapta o tempo todo, você está só alimentando ele, e aí você tem acessos limitados à essência que está encapsulada pelo vício emocional. E como que o Eneagrama, como essa ferramenta vai trabalhar em mim algum vício de infância? Tá. Ele vai te mostrar qual é. Ele vai me mostrar qual é. Ele vai mostrar. Dentro dessas das 9 emoções, perspectivas, tá. Quem eu sou, por que eu sou assim,
Quando isso começou, o que tem de positivo que me trouxe talentos, que fez com que eu chegasse até aqui, fez com que eu seja quem eu sou, e quais são os mecanismos de defesa infantil que faz com que vire um freio de mão puxado na minha vida. A hora que eu vejo, eu repito de novo. A hora que eu vejo, eu repito de novo. Como é que a gente chama de neutralizar. Como é que eu neutralizo isso para conseguir o equilíbrio? Isso tem a ver com o meu trabalho pessoal. Só que ao mesmo tempo, eu começo a entender quem são as pessoas ao meu redor. Quem elas são, como elas pensam, como elas entendem a comunicação, até onde elas podem ir, o que elas não conseguem oferecer. Então eu digo que na relação com o outro, a gente passa a ter mais compaixão. A gente para de sofrer com a expectativa que a gente tem da entrega do outro. E aí isso vai te ajudar nas suas relações mais íntimas, assim como num processo de contratação dentro de uma empresa. Porque todo mundo pode fazer tudo, desde que esteja focado naquilo que são seus principais talentos. Claro, muito bom. Deixa eu entender. Quando eu fui pesquisar alguma coisa sobre Enneagrama, eu li sobre 9 personalidades. Isso. As 9 personalidades são as 9 emoções? Exatamente. Cada emoção dá abertura a uma personalidade. O que eu fiz aqui? Olha só, gente, escuta essa. O que eu fiz aqui hoje que você na hora falou, você é isso e eu sou mesmo. Você viu a pisciana dentro da geminiana. O que eu fiz que você percebeu que eu não consigo vender, sendo que eu tenho potencial para vender? Primeiro, como que você percebeu isso? Quais são as emoções que você viu? E quero arrumar isso. Só que eu faço terapia. Sim. Eu posso fazer terapia e ao mesmo tempo... Tá, então fala um pouco de tudo que eu te perguntei Pra agora. mim, todo mundo que tem condição de pagar uma terapia deveria fazer. Concordo plenamente. Aliás, Né? acho que terapia tinha que vir aqui lá no pacote. Eu acho, né? acho. Vai entrar na escola, entra com a terapia. Exatamente. A gente já começaria a resolver coisas lá atrás. Quem sabe no mundo do futuro aí. Eu acho assim, ó, o que ocorre com algumas personalidades. Tá. Um dos aspectos da psicologia que foi agregado ao estudo do Enneagrama é o estudo reichiano. Tá. William Reich era um psiquiatra contemporâneo de Freud que dizia que emoção e musculatura é a mesma coisa. Então, por que eu vi algumas coisas em você? Porque você tem um pouco de emoções que se apresentam dentro da personalidade. E você tem traços corporais. Então, uma das coisas que a gente vê dentro do Enneagrama que são quais são os traços corporais específicos dentro de cada personalidade. E aí você tem alguns deles, e aí quando eu te fiz uma pergunta, você trouxe muito rapidamente um desejo que é um desejo específico dentro de uma das personalidades. Olha que interessante. Então, por exemplo, ó, com você, se eu fosse fazer uma negociação com você, eu sei que, por exemplo, eu teria que ser mais direta, objetiva e dinâmica. Se eu começasse a contar a história lá de quando começou... Isso aí, peraí que eu já volto. Tô brincando, gente, que isso. Eu quero fazer, como que eu quero ficar de bem com todo mundo. Isso é um misto de coisas que existe em você, né? Nós temos essas 9 emoções, existem 3 delas que estão em constante movimento na nossa vida e tem uma que domina as 9. Tem uma que domina as 9. Porque é onde se fixou a formação da nossa personalidade. Tá. Então a gente vê a vida a partir daquela perspectiva. Tá, dentro do que você está falando, não vou falar nem agora de relacionamentos amorosos. Não vou falar sobre isso agora, ou não. Vou melhorar a palavra, não amorosos, afetivos. Porque pode ser mãe com filho, irmão com irmão, e marido com esposa e vice-versa. Vamos falar primeiro do lado profissional. Então, da maneira como você está falando, seria muito interessante que todos os líderes de empresa fizessem um curso para entender sobre Enneagrama. Porque na hora que ele estivesse contratando, eu já sabia exatamente qual é o perfil que ele procurava. Fala um pouquinho sobre isso nas empresas e casos que você percebe, que você sabe que deu muito certo a aplicação dessa ferramenta. Para começar, não é nem para entender a empresa, é para se entender como a minha liderança impacta nos resultados da minha empresa. Tá, ok. Porque um dos desafios que nós temos é que nós trazemos para dentro da nossa empresa a nossa personalidade e às vezes o negócio que nós fazemos não se encaixa totalmente dentro da nossa personalidade. Porque tem coisas que nós temos que fazer para o negócio ter prosperidade, que é o oposto daquilo que eu desejo. Perfeito. Mas faz parte. Exato. Então, assim, ó, eu costumo dizer que quando um empresário ele conhece a si e ele começa a conhecer as pessoas que trabalham, que são seus colaboradores, é como se ele tivesse pleno conhecimento de um tabuleiro de xadrez. E ele sabe como é que ele coloca cada peça em cada espaço para que a pessoa tenha senso de conexão, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que eu tenho talento, que eu tenho habilidade e eu vou fluir mais rápido.
E esse senso de conexão cria também o que a gente chama de colaboração voluntária. Que quando você está dentro de uma empresa fazendo o que você gosta, é natural você dizer assim, olha, terminei aqui, tem alguma coisa que eu possa auxiliar algum setor? Mas quando eu não conheço, porque assim, uma coisa é fato, nós temos uma quantidade grande de pessoas que não trabalham porque gostam, porque tem necessidade. Com certeza, né? Com certeza. Então, às vezes, eu me proponho a fazer algo que eu não tenho tanta habilidade, que é como se eu estivesse remando contra a maré, por isso que eu não vejo a hora que chega sexta-feira. Eu digo que o sextou, quando eu festejo um sextou, significa que eu tenho que começar a pensar que eu estou sem conexão com aquilo que eu estou fazendo. Né? Ficar feliz por uma sexta-feira porque eu não vou ter que trabalhar, isso pode ser desafiador. Né? Primeiro, você não está fazendo aquilo que você poderia fazer de forma plena. Segundo, você tem talentos que você precisa, às vezes, despertar para conseguir enxergar dentro do que você faz, possibilidade de ser também feliz. Então, a pergunta é, por que eu tenho tanto potencial e tão pouco resultado? Porque eu não sei utilizar. Eu tenho uma ferramenta de alta resolução, mas eu não consigo utilizar ela da melhor forma possível. Seria a mesma coisa de eu ter começado a dirigir e me deram de presente uma Ferrari. Eu vou arranhar o câmbio, né? Então, quanto mais conhecimento eu tenho sobre aquilo que eu sou, mais eu vou fazendo os movimentos necessários para atingir o que eu desejo. Porque você pode perceber que quando você conversa com algumas pessoas, elas não têm propósito. Você pergunta, qual que é o teu propósito? O que você quer alcançar? Por que você se movimenta? E fica muito difícil quando você tem um colaborador que você não consegue despertar nele um desejo maior, que ele está ali só para pagar a conta. É verdade. Ou que tem esse potencial, mas não consegue desenvolver resultado porque não tem essa potência desse conhecimento. Isso. E aí, duas perguntas aqui. A primeira é, vamos supor que eu seja, então, liderado, mas que eu já esteja numa posição de quase liderança de um pequeno grupo dentro da empresa, e a empresa, então, paga esse curso, vai custear esse curso para que eu autodesenvolva. Ok. E lá nesse curso, ou nessa terapia, o que seja, depois você me fala o nome certo de falar isso, eu descubra alguns talentos, eu descubra algumas tendências de potência, mas que é completamente inviável dentro da minha estrutura de vida econômica, ou que seja. Como que eu faço? Isso não vai me causar angústia? Porque dizem que... Não concordo, tá? Eu só quero que você fale sobre isso. Sim. Que a ignorância é uma dádiva, às vezes. E quando eu descubro que eu sou completamente aquilo que eu não tenho condição de ser hoje? Bom, a primeira coisa é que enquanto eu estiver vivo, qualquer coisa eu posso mudar na minha vida. Ok. E segundo, não há nada que eu não possa fazer porque eu tenho uma personalidade XYZ. Okay. A gente pode desenvolver qualquer coisa que nós quisermos a partir do movimento de ação, direcionada àquilo que eu quero desenvolver. O que ocorre às vezes com as pessoas ao longo do tempo, que elas comem informação, devoram informação, mas não botam nada em ação. É verdade. É a mesma coisa que, eu quero aprender a nadar, vou ler um livro de natação e vou pular na piscina. Vou morrer afogado. Eu preciso começar a fazer o treino, eu preciso primeiro usar a pranchinha, aprender a bater os pés, aprender a bater a mão. Então, o maior desafio hoje do ser humano em termos de desenvolvimento é que desenvolver dói. É mais fácil eu ficar na zona de conforto, porque eu costumo dizer que são como se fosse três caminhos. Eu saio da zona de conforto, preciso cruzar a zona de esforço para chegar na zona de avanço. Só que muitos, quando chegam na zona de esforço, recuam para a zona de conforto. Não tem problema eu estar na minha zona de conforto se eu estiver utilizando as minhas principais habilidades e estiver fluindo. Mas quando a zona de conforto ela me deixa cego e surdo com relação ao que eu quero e o que eu posso atingir, isso passa a ser um problema na vida da gente. Então, quando a gente sente aquele vazio, porque tem um vazio que é existencial que a gente vai ter pro resto da vida, porque a gente não tá lá da onde a gente saiu. Só que aquele vazio daqui, né? Terreno, existencial terreno, é quando a gente precisa... A gente já entende que a gente tem alguns talentos, mas não sabe nem por onde começar, não consegue identificar. Isso. Este vazio está ligado à ferida de infância. Está ligado à ferida de infância. Isso. E este vazio, ele não é preenchido com nada externo. Tem a ver com o movimento de olhar para dentro, entender o que é isso e o que eu posso agora curar, porque eu sou um adulto e eu não sou mais a criança. Perfeito. Só que para isso existe um processo,
né? E dentro do conhecimento do Enneagrama, você vai ter acesso a essa informação, que você pode potencializar ainda mais quando você faz terapia. Porque dentro do curso, da formação do Enneagrama, você vai atingir um nível de conhecimento que é como se fosse um alimento líquido. Porque quando você entra no processo de autoconhecimento, você injeta em você alimento sólido, tem gente que às vezes faz alguns processos que sai meio pirado, querendo mudar completamente a vida. Então, a gente começa com o alimento líquido. O que seria o alimento líquido? Aquilo que tem a ver com o que é básico que você precisa fazer para desenvolver o teu autoconhecimento e a tua personalidade. Aí depois você pode ir aprofundando nas várias vertentes que existem dentro do Enneagrama, de acordo com o que você deseja. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar, né? O que é personalidade? Quais são as 9 personalidades? Personalidade de tipo é a mesma coisa? A mesma coisa. A gente tá falando Você da vai mesma usar, coisa. você vai ouvir falar em tipologia, você vai ouvir falar em personalidade, você vai ouvir falar em defesa do caráter, tudo isso está voltado na formação do ser humano. Então, assim, vamos deixar definido o que é personalidade e quais são esses 9 tipos de personalidade. Porque você vai me dizer que a minha personalidade é a raiva? Ou não? Tem um nome para essa personalidade desta emoção? Na verdade, tem um conjunto de informações dentro. Então, né? Então, existem características para o perfil que tem como base a emoção da raiva. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma pessoa mais disciplinada, mais organizada, alguém que começa e quer terminar. A gente até, dentro de alguns dos estudos da vertente, a gente chama esse tipo 1, que tem como base a raiva, como a formiguinha do Enneagrama. Que é alguém que está sempre fazendo mais do que deveria fazer, porque não tem muita energia de ação. Nossa, interessantíssimo. E qual mais? Fala um pouquinho sobre cada um deles, da maneira como você falou agora, para a gente poder entender. Quando a gente olha para o orgulho, por exemplo, que a gente chama do tipo 2, nós vamos ver ali uma grande sensação de capacidade. Alguém que tem uma sensação de ser capaz de fazer. Só que em contrapartida, isso pode trazer uma cegueira, porque o orgulho é cegueira com relação àquilo que eu preciso botar limite, que eu preciso olhar, que eu preciso melhorar. Eu tenho um monte de talentos, como empatia, como sensibilidade, como facilidade de enxergar o outro, mas eu vou ter dificuldade de enxergar a mim mesmo. Ai, não conheço. Também quase ninguém. Quase ninguém, né? Oh, my God! Depois a gente precisa saber como resolver esse assunto. Isso. Tipo 3. O tipo 3 tem a ver com a vaidade. Nós vamos ver pessoas com objetivos e focos muito bem definidos. Pessoas que sabem onde quer chegar, que buscam o sucesso e a realização. Só que em excesso acabam se tornando tudo aquilo que a sociedade diz que ele tem que ser para receber esse holofote. Né? Então a gente vê uma conexão e uma desconexão. Os talentos que vai trazer aí uma frieza, um distanciamento, né? Eu vou me relacionar com você por muitas vezes baseado naquilo que a gente pode negociar. Perfeito. Quando não for interessante para nenhum de nós, tchau e bênção, até uma próxima. Tchau e bênção, até uma próxima. 4. 4 tem a ver com a habilidade de sensibilidade, criatividade. A gente diz que vem do centro emocional, onde é uma das bases da inveja, que é o tipo 4, a capacidade de transformar sensação, sentimento em obra de arte, em escritura, em bijuterias, como nós temos aqui. Chamaria de bijuterias ou não? Bijuterias, acessórios de moda. Que a gente vê que existe aí um talento que consegue enxergar, porque você pode sentir através do objeto. Né? Então, esta personalidade tem essa capacidade, só que em excesso se desvaloriza, se acha menor, é como se não conseguisse tomar posse do seu poder de criação. Tipo 5 agora. Isso. Tipo 5 é o que a gente conhece como, não seria de biotipo, como o nerd do Enneagrama. É uma pessoa muito focada em conhecimento. Normalmente ele se torna especialista naquilo que eles gostam, só que eles não são muito sociáveis, né? Eles são mais na dele, mais fechados, introspectivos, e não gostam muito de perder tempo com coisas que não vão trazer algo em troca. Então o desafio é que nós temos uma joia preciosa escondida debaixo de um pano. Né? Eu posso dizer que o tipo 5 são os teóricos? Sim, são teóricos. Pensadores? Isso. São praticamente os cientistas, os matemáticos, né? Que são pessoas que estão sempre buscando um nível de profundidade em conhecimento incomum para aquilo que a gente vê no dia a dia. Tá. Tipo 6. Tipo 6 tem com base medo.
Nós vamos ver alguém aqui que, dentro de uma empresa, por exemplo, veste a camisa da empresa, né? Lida com os negócios como se fosse dele, é leal, é alguém que está sempre olhando para a vida de forma prudente, precavida. O problema é que o excesso disso vai fazer com que ele procrastine, que ele deixe para depois, que ele sinta insegurança, que ele deixe de ir para novas oportunidades pensando que pode vir a acontecer. É alguém que está sempre com receio do que pode ser o futuro. Tá. Isso é Tipo 6. 8. Tipo 7 7. agora, 7. O tipo 7 é o criativo do Eneagrama. A gente diz que o tipo 7 tem uma mente barulhenta, né? Ele pensa muito, ele é criativo, ele é dinâmico e ele gosta de estar sempre ligado às possibilidades. O novo, o diferente, chama muita atenção dele. Extremamente argumentador, agradável. O desafio vai ser o foco. Como eu gosto de ter esse prazer que a vida pode oferecer, às vezes eu não sei lidar com a dor. Eu não sei lidar com os desgastes e principalmente com o tempo das coisas. O desafio do tipo 7 é esperar o tempo das coisas, porque quando eu estou empolgado com algo, eu quero para ontem. E nem tudo é para ontem. Quase tudo não é para ontem. Exato. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, Tipo 8. 8 agora. O tipo 8 é conhecido como o grande realizador do Eneagrama, né? Porque é alguém que tem muita energia de ação. É o primeiro a entrar, o último a sair. Se não der certo, eu começo de novo. E ele se realiza através do trabalho. Então, ele é alguém que a gente conhece como líder nato. Ele tem a natureza de liderar. Você não sabe como faz? Vem comigo que eu vou te mostrar como faz. Só que o desafio aqui é que vai ser do meu jeito. Ou vai ser do meu jeito ou vai ser de jeito nenhum. Estamos combinados? Então, o excesso dessa energia de ação pode trazer um pouco mais de medo para as pessoas ao redor, né? As pessoas podem ter receio de dizer o que pensam, porque quem manda sou eu. Se a gente combinar assim, tá tudo bem. Certo. Eu tô confusa. Depois vem aqui. Mas, eu tô confusa porque eu tô me vendo em vários. Porque nós temos as 9. Porque nós temos Nós só temos percentuais de acessos diferentes a cada uma delas. Por isso que quando eu falo de maneira generalizada, porque neste momento eu estou dando uma pincelada, claro. Você vai se enxergar em muitas coisas que você está usando neste momento bastante para proteger a tua principal. Para proteger a minha principal. 9. O 9 tem a ver com o pacificador do Eneagrama. Aqui a gente vai ver uma pessoa mais tolerante, nós vamos ver uma pessoa mais ponderada, é o conciliador. É alguém que não gosta de estar em situações de conflito e às vezes até em excesso vai deixar de se posicionar por conta disso. Por isso que em excesso ele é conhecido como o grande engolidor de sapos do Eneagrama. Ai, deve ser aquele ainda que pega o sapinho assim, bem arranhando assim. Isso, isso. Olha lá. Nossa, menina, de novo... É só uma observação, você pode corrigir, pode falar o que você quiser aqui, até... Ai, Paula, que estupidez. Mas enquanto você vai falando, e aí depois a gente vai passar um pouquinho para a espiritualidade, entender qual é a relação disso com a espiritualidade, se existe, não existe, etc. Eu vi o zodíaco inteiro aqui, todos os elementos, ar, terra, fogo, bem divididinho. Só que isso, tem pessoas que entendem isso como espiritualidade, tem pessoas que não, ok. Agora, então fala, porque isso me veio, você foi contando, eu já fui vendo todos, cada um ali dentro do zodíaco. O que tem a ver Eneagrama com espiritualidade ou religião, o que seja? Tá. Quando você olha para a formação da personalidade, explica-se que, em essência, nós somos criados de forma perfeita. Só que devido ao mecanismo de defesa que se formou por nós não termos a parte neural totalmente preenchida para dizer o que a gente quer, a gente acha uma forma de ter o que quer. Certo. E isso é onde se desenvolve a personalidade, como sobrevivência. Então, neste momento, a gente abre mão de algo divino. Que a gente passa a vida procurando. É verdade. Né? Que é uma das coisas que a gente vê dentro do Eneagrama chamada virtudes, que são... Uma vez eu vi um estudioso no Eneagrama dizer que são centelhas de Deus que nós perdemos ao longo da vida. Né? Então, nossa, que lindo. Existem várias formas de você chegar e buscar informação dentro do Eneagrama. Dentro do que a gente oferece dentro do Instituto, a gente vê toda a base. A espiritualidade é uma outra coisa que você estuda à parte. Porque primeiro você precisa aprender o líquido para começar a mastigar, para começar o sólido. Certo. E aí a gente, dentro da metodologia do Instituto, a gente já dá um acesso a isso através das virtudes.
E aí você pode se aprofundar por outros caminhos na espiritualidade. Falando sobre o zodíaco, tá? Eu sei que existem estudos que falam sobre isso. Eu não tenho conhecimento inteiro. O que eu posso te dizer é que quando você vai fazer o seu mapa, que você considera tudo, inclusive a sua hora de nascimento, a descrição bate muito com a tua personalidade. Mas isso tá ligado com tudo que tem a ver, não que a gente lê na astrologia, tipo, eu sou signo X, então eu devo ser tipo tal. Isso não ocorre, porque quando a gente olha para o signo, existe um impacto muito grande daquilo que é o meu ascendente. É verdade. Né? Porque a gente pode ter o mesmo, a gente pode ter o mesmo signo, vamos ter personalidades diferentes e nós vamos ter algumas similaridades. É verdade. Então, eu não sei te responder porque eu não tenho conhecimento a fundo sobre isso. Eu tenho só essa informação que existe sim, só que eu ainda não consegui achar de uma forma que fizesse muito sentido para eu poder falar. Claro, entendo perfeitamente. Só veio desenhando tudo certo. Eu tenho um sonho de ser ou fazer o que seja alguma coisa na minha vida e de repente percebi que aquilo que está maximizado em mim, as emoções que são maximizadas em mim, não são compatíveis com aquilo que eu quero me tornar. Existe a possibilidade de eu minimizar e maximizar outras emoções para que eu consiga realizar aquilo que eu sonho? Você vai conseguir entender melhor. Entender melhor. Você fazer vai conseguir, melhor uso. Você vai conseguir entender, na verdade, que às vezes o que você sonha está mais ligado à personalidade do que à tua essência. Está mais fala ligado. Mais sobre isso. Tá. Vou dar um exemplo, tá? Existe uma ferida de infância que gera na personalidade que tem essa ferida um desejo incessante de ser importante. Ok. E aí, por conta desse desejo, eu vou focar uma grande parte da minha vida no trabalho. Porque a sociedade diz que alguém importante é que tem status, que tem bens, que estão nas melhores rodas, usufruindo das melhores coisas da vida. Só que, de acordo com a minha ferida, como não é uma ferida que a gente cura do lado de fora e sim do dentro, vira uma busca incessante que não tem fim. É verdade. Aí você pergunta, ok, o que você quer ter? Eu já ouvi, né? Já pergunto muito isso em sala. O que você quer ser primeiro? Eu quero ser rico. Ok. Para você ser rico é ter o quê? Muito dinheiro. Quanto dinheiro? Muito? Me fala um número. Sei lá, 5 milhões. Em quanto tempo? O mais rápido possível. Então fica uma coisa que eu tenho a sensação que se eu alcançar isso eu vou deixar de sentir. Mas não é isso. E às vezes isso faz a gente não enxergar tudo que a gente já é, que a gente já conquistou. E a gente deixa de curtir porque eu estou sempre buscando. Então, eu consigo ter um equilíbrio de entender este sonho que eu tenho, ele vai me atender onde? A pergunta é, para que e por que eu busco o que eu busco? Se você encontrar uma resposta que não esteja ligado a algo externo, como, por exemplo, procurar ser importante, procurar estar em evidência, procurar ser amado, ser acolhido, que está ligado, que a gente chama de assentimento, pertencimento, que está ligado às feridas de infância, ok, isso pode estar ligado ao seu desejo mais básico, que é a sua essência. Perfeito. E tá bom, então me fala uma resposta de alguém que te deu essa resposta e na hora você identificou a essência dela. Quando eu encontrei uma pessoa que ela disse assim... Ela tinha 75 anos e ela parou e me disse assim, eu passei a vida inteira dizendo para os meus filhos que eles tinham que entender que eu estava trabalhando muito porque eu estava construindo um legado para eles. Quando eu me aposentei, eles destruíram o legado porque o legado lembrava a falta de presença que eu tinha na vida deles. Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente precisa começar a se perguntar que tipo de legado a gente quer deixar. Porque se nós pararmos para olhar, por exemplo, das principais lembranças que nós temos com os nossos pais, nem sempre tem a ver com coisas ganhadas, mas sim com coisas vividas. É verdade. E às vezes a gente entra tanto no piloto automático, que está à mercê do que a personalidade ou o vício emocional deseja, que a gente deixa de viver a vida com quem a gente ama. Então, eu vejo o autoconhecimento a partir do Eneagrama como uma forma de você se centrar e entender o que você precisa fazer nessa vida, independente se haja outro ou não. O seu trabalho pessoal, porque cada um tem um tipo de espiritualidade, né? Mas você tem algo a entregar aqui.
E para entregar aqui, você precisa estar conectada. Tem pessoas que só percebem que a flor, que havia um vaso de flor quando ela murcha. Porque aí fica feio, aí o cheiro fica forte. Mas enquanto ela tá linda, nós temos o pôr do sol mais lindo da região noroeste paulista. Tem pessoas que nunca tiraram tempo para parar e ver a principal local que ele se apresenta, que é na represa, que é linda aquele pôr do sol. Você acabou de falar que nós temos o mais lindo pôr do sol da nossa região. Existe um termo que se usa muito na psicologia e também na espiritualidade, que chama psiquismo de ambiente. Existe essas emoções que representam um lugar, um país, uma cultura? Sim. Na verdade, vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala da vaidade, que é o tipo 3, a gente olha para a cultura americana. Uma cultura de resultados a todo custo e uma cultura fria, né? Se você vai lá, você vê que as pessoas, assim, se você não fala a língua dela, se você não é direto e objetivo, primeiro que quando você vai cumprimentar, nada de 2 beijinhos, que eles não aceitam isso, né? Eles te empurram. Então, sim, essas emoções, elas influenciam a cultura. Por exemplo, São José do Rio Preto é uma cultura do medo. O que é que traz a cultura do medo? Quem você é, com quem você se relaciona, qual que é teu sobrenome, quem é que compra de você, porque eu preciso validar se você pode entrar na minha vida. Então, hoje, se eu olho para a minha família, que é um núcleo familiar, pai, mãe, os filhos, eu posso identificar o eneagrama da minha família, daquele ambiente, daquela cultura. No caso específico da família, como você vai ter várias personalidades diferentes, isso vai girar. Você não consegue fechar o eneagrama da família. Tá. Você consegue ver que aquilo que é predominante. Ancestralmente está ali. Tá ali. Né? No entanto, que a gente vê... E em termos de comportamento também. É porque aí você vai ver o comportamento de cada um deles. Às vezes, por exemplo, a tua família pode ter porque teu pai ou sua mãe são mais severos e tem uma cultura, vamos dizer assim, mais preservacionista, e você ser ao contrário de tudo aquilo. É verdade. Né? Então, eu não veria como uma cultura da família, eu veria mais da cidade, que aí você percebe que então, as pessoas se movimentam. Não exatamente. Microorganismo. Exato. Você vai acreditar se eu falar para você que essa equipe linda minha me falou, acho que meia hora atrás, que já tinha dado meia hora. Já deu meia hora, mais de meia hora. Já deu meia hora, não, mais de meia hora não, mas que já deu o bom tempo. Eu ficaria aqui, nossa, eu vou, inclusive, pedir para eles fazerem as perguntas que eles estão curiosos. Eu vou ver se tem mais um aqui para a gente caminhar para o final. Tá. E, por favor, eu te peço que você não deixe de falar aquilo que você acha que é importante que esteja nesse episódio para fazer diferença para quem está lá em casa, embora eu já ache que tudo que a gente já falou aqui já faça muita diferença. Mas, por favor, Aline, pergunta, por favor. Eu queria dizer que eu estou impactada, que eu acabei de descobrir uma necessidade em algo que eu nem sabia que existia. Eu não conhecia o Eneagrama. Então. Mas eu fiquei só curiosa de saber um pouco mais sobre a dinâmica do curso. Como que é? Sim. É teoria, perguntas, exercícios práticos, é feito em turno, quanto tempo dura e se o objetivo é descobrir as personalidades, as emoções ou ir um pouco além, melhorar aquilo que está desequilibrado. E aí, complemento o que ela está perguntando, depois que eu faço esse curso, como eu saio lá sabendo usar isso na prática? Sim, então fala do esse curso é o objetivo. Tudo isso que ela Vamos lá. O Eneagrama, dentro do Instituto Eneagrama, ele é uma formação de 8 encontros ou um processo de imersão que começa numa sexta-feira e vai até o domingo à noite. Dentro deste encontro, a gente vai passar toda a teoria. Então, eu faço a descrição de cada aspecto da personalidade, desde a ferida de infância, do centro de inteligência predominante, daquilo que é o radar dela, o que motiva ela a ação, qual que é a ferramenta para neutralizar, como ela fica quando ela está em estresse, quais são os recursos e que movimento ela faz para resolver tudo isso. Então, o curso do Eneagrama, ele começa no autoconhecer-se. Esse é o primeiro passo. Porque eu começo a investigar, a partir do curso, cada emoção e o quanto eu estou usando de cada uma delas nesse momento. E quando eu consigo ver essas emoções em mim,
Quando eu saio para fora, eu vejo ela atuando em você. Né? Eu vejo outra atuando. No entanto, que uma das coisas que fazem parte da ética do Eneagrama é não saia dizendo para o outro quem ele é. Aprenda a fazer perguntas para que a pessoa consiga entender quem ela é. Porque ninguém aceita que você chegue e diga, você é tipo X. Se eu tenho dificuldade para saber quem eu sou, quem é você? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Até porque dentro do curso a gente aceita o que você traz e se a gente percebe que existe algum desafio de você conectar, eu faço perguntas para que você possa conectar. Por isso que eu te fiz uma pergunta quando nós começamos e eu te disse, olha, tá vendo? Essa resposta tá totalmente ligada ao que você é. Só não disse quem você é. É verdade. Você vai me dizer? Pergunta de $1 milhão. Você vai me dizer? Então, sim, dentro do curso você aprende, a partir da teoria, todos os aspectos com as ferramentas de como você vai atuar. No entanto, que dentro do curso existem 3 mentorias individuais. Uma para mapear onde você quer chegar. A segunda, depois que você já mapeou o que você tem que fazer a partir daí, e depois de 30 dias que terminou o curso, como é que você se saiu com isso, o desafio que você teve e um novo remanejamento. E um trabalho que é um trabalho que eu faço em São José de Rio Preto, que é diferente do que normalmente os cursos oferecem, é que eu sou acessível. Você fez curso comigo faz 6 meses, 1 ano, e você diz, Dani, estou passando por uma situação que não estou sabendo como resolver isso. E eu percebo que tem a ver com a minha personalidade. Me dá uma ajuda? Sem problemas, a gente senta, a gente comenta. Agora, para quem quer ir mais profundamente naquilo que deseja para a vida, existe a mentoria individual, que é uma coisa que eu tenho feito de 3 anos para cá. Mas aí, primeiro eu tenho que assimilar toda a informação, começar o meu processo, fazer movimentos para depois a gente pensar numa mentoria. Às vezes, só com o curso você já vai fazer uma mudança tão grande na sua vida que você vai precisar de alguns anos para colocar as coisas em ordem. Ou às vezes, muito rapidamente, você diz, não, já entendi, já virei a chave e agora eu quero me aprofundar em algumas questões. E aí, gostou? Gostou, né? Porque, olha, eu vou te falar, hein, gente. Nosso tempo acabou. Que pena. Que pena mesmo. Então, pra gente fechar com chave de ouro, pensa dentro de todo esse tesouro que você tem para entregar, o que não pode faltar na sua última mensagem. Invista em você. Verdadeiramente invista em autoconhecimento. Seja o Eneagrama, seja coach, seja terapia. Cuide de você. Porque você não consegue ser uma pessoa 100% numa relação se você não estiver bem. Seja profissional, seja uma relação afetiva de uma forma geral. Então, a minha mensagem é: tome tempo para cuidar, tempo e investimento para cuidar de você. Né? Porque quando nós olhamos, às vezes a gente gasta muito dinheiro com coisas que vão, durante um tempo, nos fazer muito bem, mas logo passam. Né? Então, existem caminhos hoje abertos para você de forma acessível. Mergulhe nisso, cuide e invista em você. Caminhos para você de forma acessível. Vamos supor que hoje eu ainda não tenho essa consciência de que eu vou pegar esse dinheiro em vez de aplicar, ou não aplicar todo ele nos prazeres de hoje, mas pensando que hoje eu tenho uma longevidade e que vai chegar em determinado momento da minha vida em que eu não vou mais, nem que eu tiver dinheiro, usufruir desses prazeres. Eu preciso criar novos prazeres. Para criar novos prazeres que sejam compatíveis com essa fase, o autoconhecimento é a única ferramenta. Só que hoje eu não tenho essa consciência de que eu vou pegar parte desse dinheiro e colocar no meu autoconhecimento. Eu não tenho, absolutamente não tenho. Qual é a maneira que eu posso caminhar nesse trajeto sem dinheiro hoje? Excelente pergunta. Tá. Primeiro, naturalmente, todo ser humano de 7 em 7 anos, que são setênios, eles são obrigados a olhar para a vida de uma forma diferente. Né? O autoconhecimento, ele é intrínseco dentro de nós. Ele acontece, ou você vai ou você vai. Por isso que você percebe que você com 35 é totalmente diferente com 43. É verdade. Né? Isso é uma das coisas. A outra coisa é que a internet hoje, ela te traz uma vasta capacidade de você adquirir informação. Então, leia, assista vídeos, ouça podcast, faça aquilo que está ao teu alcance, porque você melhorando quem você é, naturalmente você vai ser mais produtivo, mais próspero e vai poder investir melhor em você.
em você e desenvolver mais compaixão para que as suas relações sejam mais amorosas, pelo menos, Exatamente. né? Com certeza. Muito obrigada. Foi um prazer. Gostei demais. Depois a gente conversa no final, porque você ainda vai sair daqui hoje me falando quem eu sou. Será? Hoje eu ganho presente, gente. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu acho que sim, né? Eu acho que tem muita energia aqui, muita entrega. Espero vocês no próximo episódio. Não se esqueça que a gente está gravando no estúdio da Mãos à Terra, que é a marca patrocinadora. Não se esqueça de apertar o sininho, dar like, curtir, se inscrever no canal. Mas é sério, né? Eles estão me cobrando, porque eu não... Tá vendo como eu não sei vender? Quer dizer, eu sei vender, mas não sei. Mas eles estão certos, gente. Sabe por quê? Porque senão, isso que vocês acham interessante não chega para mais pessoas. Eu acho que vale a pena chegar mais para mais pessoas. Combinado? Suas redes sociais. Assim, você me encontra no Instagram como Daniela Camargo RP. Tá, Daniela Camargo RP. Fechado? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.